No ano de 1453, os muros de uma cidade lendária estavam prestes a ruir, e com eles, os últimos suspiros do Império Romano. Só que a queda de Constantinopla não foi apenas o fim de uma era, foi, na verdade, o começo de uma nova. Uma era forjada no duelo épico entre dois líderes simplesmente formidáveis. Vamos entender como tudo isso aconteceu. Olha só o cenário. De um lado, a gente tem o Império Bizantino, que já era uma sombra do que um dia foi, se apegando a um legado de 1000 anos. Do outro, o Império Otomano, jovem, ambicioso e com muita fome de conquistar o prêmio máximo que o consagraria, a própria Constantinopla. É aqui que o nosso confronto começa. E bem no coração desse império que já estava em decadência, estava Constantino XI Paleólogo. Mas, olha, longe de ser um líder fraco, ele era um homem muito experiente que herdou uma coroa pesadíssima e um reino já em ruínas. A trajetória dele mostra isso muito bem. Constantino não era nenhum novato, não. Ele governou diferentes partes do império, foi regente na capital, déspota no Peloponeso. Cada um desses cargos foi uma lição de como administrar uma crise. Era quase uma preparação para a tarefa impossível que esperava por ele. E que tarefa, hein? A cidade era uma casca do que já tinha sido, com menos de 50 mil habitantes. O povo estava super dividido por causa de brigas religiosas, os cofres vazios, e os aliados do Ocidente prometiam mundos e fundos, mas entregavam muito pouco. Era de verdade uma tempestade perfeita. Enquanto isso, do outro lado do Bósforo, um novo sultão subia ao trono. Maomé II, com apenas 21 anos de idade. Seus inimigos olhavam para ele e viam um garoto inexperiente. Eles não poderiam estar mais enganados. E o que é mais fascinante sobre o Maomé é a formação dele. Ele teve uma educação de elite, estudou de tudo, de filosofia a táticas de guerra. Mas o que realmente o movia era uma obsessão, quase uma profecia. Tomar Constantinopla, a maçã vermelha, e realizar um antigo sonho islâmico. E ele era implacável. Uma das primeiras coisas que ele fez como sultão foi usar a lei do fratricídio, ordenando a morte do próprio meio-irmão, que era só um bebê, tudo para eliminar qualquer possível rival ao trono. Isso já mostra a determinação fria e calculista que ele tinha para alcançar seus objetivos. A genialidade estratégica dele ficou clara muito antes da batalha. Em pouquíssimos meses, ele construiu essa fortaleza gigante, a Rum el-Hissari, bem do lado europeu do Bósforo. Com isso, ele basicamente estrangulou a cidade, cortando a principal rota de suprimentos e reforços. O cerco, na prática, começou ali. Com a cidade completamente isolada, o palco estava montado para um dos cercos mais famosos da história. 53 dias que iriam decidir o destino de um império inteiro. Os números por si só são de cair o queixo. Eram cerca de 7.000 defensores, uma mistura de soldados bizantinos e voluntários de fora contra um exército otomano de talvez 80.000 homens, ou até mais. Uma disparidade simplesmente esmagadora que já fazia a defesa parecer uma causa perdida. E aqui a gente vê o verdadeiro choque de eras. De um lado, as lendárias muralhas de Teodósio, que resistiram a inúmeros cercos por mais de 1000 anos. Do outro, a arma de guerra mais nova e aterrorizante da época, a pólvora, na forma de canhões gigantes que disparavam projéteis de mais de meia tonelada. Maomé até ofereceu uma saída honrosa a Constantino: render a cidade em troca de governar outra província. A resposta do imperador entrou para a história como um ato de desafio supremo. Ele disse que ele e seus homens tinham decidido morrer livres. Não haveria rendição, era vitória ou morte. Depois de semanas de bombardeio, Maomé ordenou o assalto final. O plano era brutal, mas muito eficaz. Lançar onda após ondas de tropas para cansar os defensores e depois mandar seus soldados de elite, os janízaros, para o golpe final no ponto mais fraco das muralhas. E foi assim que, nas primeiras horas do dia 29 de maio de 1453, o destino de Constantinopla foi selado. A defesa resistiu bravamente, sabe? Até que o destino, ou o puro azar, interveio de forma cruel. O comandante genovés Giovanni Giustiniani, que era o cérebro da defesa, foi gravemente ferido, o que gerou pânico. E quase ao mesmo tempo, um pequeno grupo de otomanos descobriu o impensável. Um portãozinho de pedestres, a Quercoporta, tinha sido deixado aberto. Era a brecha fatal de que eles precisavam. Vendo que tudo estava perdido, Constantino XI fez sua última escolha. Ele tirou seus símbolos imperiais para não ser diferente de seus soldados e liderou uma carga final, desesperada contra os invasores.
Com a morte dele, o Império Romano, que durou 1480 anos, chegou ao seu fim definitivo. Mas a queda de uma cidade foi muito mais do que um evento local. As ondas de choque que ela gerou redesenharam o mapa do mundo e mudaram completamente o curso da história. Vamos ver como isso aconteceu. A primeira consequência foi imediata e, de certa forma, irônica. Enquanto a cidade caía em chamas, um tesouro inestimável era salvo. Estudiosos, artistas e pensadores bizantinos fugiram, levando com eles o conhecimento de 1000 anos. E aqui está o ponto-chave. Esses refugiados chegaram nas cidades-estado italianas como Florença, trazendo manuscritos e conhecimentos da Grécia e da Roma antigas que tinham se perdido no Ocidente. Essa injeção de saber foi um dos catalisadores que acenderam a chama da Renascença italiana. Ao mesmo tempo, o controle otomano da região bloqueou as rotas comerciais por terra para a Ásia. Isso forçou as potências europeias como Portugal e Espanha a procurar novas rotas pelo mar, o que deu início à era das grandes navegações e, no fim das contas, levou à descoberta das Américas. Só que a história de Constantino não terminou com a sua morte. Uma lenda poderosa surgiu entre o povo grego, a do Imperador de Mármore. Diz a lenda que um anjo o salvou no último segundo, o transformou em mármore e o escondeu numa caverna. Lá ele dorme, esperando o dia de despertar e reconquistar sua cidade. Isso tudo nos deixa com a reflexão final. A queda de Constantinopla foi, sim, o fim de um império, mas foi também o nascimento de uma lenda imortal. Nos lembra que, às vezes, a maneira como um líder enfrenta a derrota se torna um legado tão poderoso quanto qualquer vitória.